Olá, turma, olá, galerinha. Vejam só, dando continuidade ao estudo de análise combinatória, vamos trabalhar nesta aula arranjo simples. O arranjo simples é um tipo de argumento estudado na análise combinatória. Conhecemos como arranjo todos os agrupamentos formados com N elementos tomados de K em K, sabendo que o valor de N é maior que K. Sempre tenho dito que esses conceitos, eles são muito abstratos, a gente só passa a compreendê-los quando começamos a trabalhar na prática, mas é relativamente simples. Para diferenciar o arranjo dos outros argumentos, a combinação e a permutação, é importante compreender que na combinação, a ordem dos elementos no conjunto não é importante e que no arranjo ela é. Além disso, na permutação, todos os elementos do conjunto estão envolvidos. Já no arranjo, escolhemos partes do conjunto, no caso expresso por K elementos do conjunto. Vamos começar aqui com um exemplo prático, sempre com exemplo prático, porque nos ajuda na compreensão do conteúdo. Você já deve ter se questionado algumas vezes quais são as possibilidades de formar um número telefônico e este ser o mesmo para duas pessoas. Como são tantas pessoas no mundo, é possível ocorrer? Vamos refletir um pouco sobre essa situação de arranjo? Observe também a situação de Paulo, apresentada na figura 2. Então, assim, a gente faz alguns questionamentos nesse sentido. Em relação a números telefônicos, por exemplo, né? Por que não se repete, né? Ou se é possível se repetir a numeração telefônica. Então veja só aqui o problemazinho questionado aqui por Paulo, né? Um personagem fictício aqui que diz o seguinte: olá, meu nome é Paulo e preciso de sua ajuda. Preciso criar uma senha de 4 dígitos numéricos distintos para a senha do meu cartão, mas não sei quantas possibilidades eu tenho. Você poderia me ajudar? Veja só, aquela questão, né, das senhas dos cartões de crédito, qualquer cartão relacionado a banco ou outra situação, outra instituição financeira ou não. Então, se são distintos, significa dizer o quê? Que são algarismos diferentes, né, com números diferentes. Então, vamos ajudar o Paulo? Você saberia informar quantas possibilidades ele possui? Devemos lembrar que temos à disposição 10 algarismos, de 0 a 9, para formar a senha de Paulo. São nossos algarismos, né, indo-arábicos, que nós utilizamos até os dias de hoje, né? Essa numeração que nós utilizamos, que vai de 0 a 9, que constitui diversas combinações e infinitos números. Nesse caso nosso aqui, do problemazinho do Paulo, fictício, é saber as possibilidades que ele tem para criar uma senha de 4 dígitos. Para poder pensar em quantas senhas podem ser formadas, fazemos um questionamento. A ordem numérica importa para a gente? Que é 6 alças. A ordem numérica importa? Suponhamos que Paulo tenha escolhido a senha 1243. Ao realizar uma transação bancária, é exigida a senha. Se Paulo inserir 3421, será aprovado? A gente sabe que não, né? Se a senha é outra, dificilmente será aprovada na transação. Ou seja, não vai ser aprovada, né? Porque a senha é outra.
Paulo escolheu os números 4, 5 e 2 para iniciarem sua senha, mas esta não possui 4 números. Então, quantas possibilidades ele tem? Veja só, ele escolheu dos números indo-arábicos aí, para iniciar a sua senha, os números 4, 5 e 2. Então, está faltando um número aí, né? Está faltando um algarismo, aliás, para constituir a senha dele. Refletindo, como Paulo fixou os números 4, 5 e 2, respectivamente no primeiro, segundo e terceiro dígito, temos somente mais um dígito para escolher. Então vejamos quais são as possibilidades pelo princípio fundamental da contagem, PFC, né, nessa nova indagação. Lembrando que os números da senha devem ser distintos, tá? Ou seja, diferentes. Nesse caso, fica fácil identificar todas as possibilidades de Paulo. Vamos listar quais são as suas possibilidades. Então, veja só, no primeiro caso, como ele já havia escolhido os 3 primeiros dígitos, 4, 5 e 2, então só é acrescentar os demais que estão faltando lá para compor os 10 dígitos possíveis. Então tem 0, 1, 3, 6, 7, 8 e 9. Então, portanto, nesse caso ele teria 7 possibilidades, não é isso? Desse jeito, fixando os 3 números, Paulo tem 7 possibilidades. Fácil, né? Pode-se considerar, porém, se considerarmos somente 2 números fixos, essa quantidade aumenta em muito. Entenda, né? Por exemplo, ele escolheu 3 números fixos, né? Nesse caso, 4, 5, 2. Se ele tivesse escolhido apenas 2, essas possibilidades aumentariam em muito. Agora imagine o que acontece caso não tenhamos nenhum número fixo. São muitas as possibilidades. Por esse motivo, não conseguimos listar todos eles, ou melhor, demoraria muito para listá-los, já que o sistema indo-arábicos, né, você pode constituir infinitos números formados por números diferentes de algarismos. Vão ajudar Paulo a saber quantas possibilidades ele realmente tem de formar uma senha com 4 dígitos. Para poder entender a generalização do arranjo simples, vamos tentar analisar quais seriam essas possibilidades. Então vamos realmente saber quais são as possibilidades que Paulo teria para formar essa senha de 4 dígitos. Suponha que os dígitos da senha possam ser repetidos. Vamos supor que possam ser repetidos. Não é o caso, ele quer que seja distinto, né? Mas vamos supor que não seja. Só para a gente levar a compreensão mais adiante. Tá? Suponha que os dígitos da senha possam ser repetidos. Para saber todas as possibilidades, basta analisar qual a quantidade de números que temos para colocar em cada dígito. Como podem ser repetidos então? Então veja só, se são 4 dígitos, significa dizer o quê? Se podem ser repetidos, o primeiro número pode ser qualquer um dos 10, de 0 a 9, né? O segundo também, de 0 a 9, o terceiro e o quarto. Aí você vai ver o seguinte, você multiplicando todo mundo aí, você vai ter uma possibilidade de 10 mil, ó. 10 mil possibilidades para você compor cada casa de números por dígito, né? Quantidade de números por dígito, 10 mil. E como ficaria para números distintos? Vamos ver agora, como é o caso que ele quer, que sejam números diferentes. Para o primeiro dígito temos 10 números, de 0 a 9, não é isso? Para o primeiro dígito.
Então você tem essas 9 possibilidades, de 0 a 9. Então pronto. No primeiro dígito nós teríamos 10 possibilidades. Como são distintos, veja só. Supostamente escolhemos um número para o primeiro dígito. Como não posso repetir número para o segundo dígito, só restam 9 possibilidades. Dá para entender, né? No primeiro dígito são 10. Como eu não posso repetir, o segundo número vai ser 9 possibilidades de números. E assim por diante. Já temos 2 dígitos, né? Então só sobrarão 8 possibilidades para o terceiro dígito. Escolhendo o terceiro, ficarão somente 7 para o quarto dígito e assim sucessivamente. Observe a representação a seguir. Então é isso. Ó. Para o primeiro dígito são 10 possibilidades, para o segundo são 9, para o terceiro são 8 e para o quarto são 7. Então, portanto, só multiplicar todo mundo aí, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que vão dar 5.040 possibilidades de senhas de 4 dígitos para o problema proposto por Paulo, né? Para a gente resolver o problema proposto por Paulo.